Então, mais uma missão cumprida. Podemos estar ativando mais um portal secundário que foi no Coliseu, em Roma. Era para ser ativado no Vaticano, mas o plano espiritual percebeu que seria melhor no Vaticano, no Coliseu. E fizemos a iniciação cósmica em Coimbra, gostaram, e fizemos trabalho em Portugal com os seres da Inquisição que estão presos lá e na Espanha. Muitos seres foram trabalhados. E pessoal de Portugal, maravilhoso, um acolhimento fora de série. Pessoal que não sabe o que fazer. Eles são assim muito solícitos, muito hospedeiros. Eles pedem uma informação para eles querem carregar. Eles ficam meia hora explicando, de tanta vontade de servir os outros. Então me surpreendeu esse lado também. E o que nos chega aqui de Portugal é aquelas casinhas, aquelas o fado, o bacalhau, mas Portugal é bem diferente disso. Chega lá, o lado da evolução, da tecnologia é muito avançada. Eu fiquei também impressionado pelas construções, pontes, enfim, eu gostei muito de Portugal. Então, nós vamos hoje estar falando de níveis conscienciais que estão aqui na Terra. Tem várias raças, vários seres, cada um no seu nível consciencial. E esses seres, cada um está tendo a oportunidade de cursar essa escola na Mãe Terra Gaia com diferente estágio evolutivo. Tem uns mais adiantados, próximo a passar para uma quinta dimensão. Tem os retardatários que dificilmente passarão para uma quinta dimensão, eles serão realocados para outras moradas do Pai. Tem os que adquirirão ascensão e escolherão se ficarão aqui ou irão para outras moradas do Pai como missão, já permanecendo no mundo das mansões. Então, vamos ver o que a espiritualidade nos diz a respeito. Planeta com inúmeros equívocos. Cada ser idealiza o mundo a seu modo, no mesmo tempo e espaço. Ideias avançadas e progressistas, junto a ideias retrógradas e arraigadas em antigos paradigmas. Época de bombardeios ideológicos no campo das aspirações morais. Época conturbada, sim, mas muito fértil, onde as semeaduras se dão e as colheitas serão o resultado da diversidade de grãos semeados. Cada grão, uma ideia, um pensamento, uma vontade, um desejo. Muitas guerras ocorrerão ainda neste amado planeta, até que a separação do joio e do trigo se consolide. Guerras pessoais, grupais, sociais, governamentais. O teatro acontece diariamente. Basta observar as tendências, as opiniões, as atitudes. Permanecerem isentos, apenas observando as atitudes, lhe dará o discernimento necessário
para compreenderem o que se passa, focar no amor incondicional e não tomar partido e, consequentemente, não criar, não criticar, nem julgar. É a atitude mais sensata no momento, pois o dinamismo com que as ideias tomam em épocas de transição é estupendo. Entretanto, o que a maioria com tendência ao bem deseja é justamente a melhoria social, o progresso material e coletivo, para que com isso este mundo seja um ótimo lugar para se viver. Mandemos muita luz aos governantes, representantes de coletividades, para que possam, em âmbito planetário, se unirem a favor de toda a humanidade que aqui se evolui. As consequências de seus atos se refletirão para futuras gerações que saberão conduzir planos de bem-estar social de todos. A todos o meu amor, querido e amado Lorde Metatron. Então, ele nos explicou nessa mensagem que nós estamos numa escola muito fértil, muito rica em experiência, para aqueles que não se envolverem com a matéria, para aqueles que não se apegarem com a matéria, para aqueles que possam tirar lição e crescer espiritualmente com essa experiência. Agora, muitos de nós ainda estão se envolvendo com essa matéria, está preso a conceitos, a paradigmas, preso a dogmas, preso a relíquias. Nós podemos ver no Vaticano o quanto de gente ainda venerando atrás de crucifixo, atrás de medalhinha, tudo benta para se proteger. E nós fomos orientados que quem nos protege é a nossa própria luz, nada de coisas externas, nada dessas relíquias. Essas relíquias podem ser aproveitadas de outra maneira, não como proteção, porque muitos acham que se colocar um rosário, um terço no pescoço está protegido sobre o mal. E com isso continua fazendo mal, continua falando mal do seu semelhante e vive nessa hipocrisia. Então está na hora da gente pensar de outro jeito e agir de outro jeito. Agir de uma forma mais objetiva, uma forma de uma conexão mais sincera com Deus, mais com devoção, com sinceridade de propósito. E essa conexão sincera, com sinceridade de propósito, é aquela que a gente age verdadeiramente com amor incondicional. E quando a gente começa a agir com amor incondicional, vem vontade de perdoar os nossos ofensores, vem vontade de ajudar, seja lá quem for, não importa se ele fez o mal para a gente, importa que o que está dentro de nós é isto, de ajudar, não de atrapalhar ninguém. Esta é a conexão sincera com Deus. E temos percebido que não é isto que muitos, se intitulando representante de Deus, induz aos seus fiéis. Eles estão induzindo uma fé cega para que o fiel tenha fé em Jesus, no milagre de Jesus, no milagre de Deus, no milagre não sei o que lá, e com isso precisa pagar esse milagre para Deus, dar o seu dízimo. E é onde grande parte da humanidade está presa nesses falsos profetas. Então, é importante que tenhamos essa consciência de trabalhos objetivos,
conectar com Deus sinceramente, com sinceridade de propósito, é agir, não é ficar acendendo vela para o anjo guardião. É perdoando alguém para oferecer um presente ao anjo guardião que está no nosso lado. Porque não precisa nem pedir proteção para o anjo guardião, o que é de direito, eles estão aí é para isso. Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente fale, eu não quero anjo guardião nenhum perto de mim, mas ele vai ficar. Ele assumiu esse compromisso. Agora, a gente precisa estar em silêncio meditativo para ouvi-lo, os nossos mentores, anjos guardiões, para que possamos perceber as intuições com mais clareza, para trilhar um caminho mais correto em direção à evolução espiritual. E do jeito que se encontra o conceito do sistema doentio, é ficar trabalhando em função de ficar livre dos problemas, afastar o capeta do nosso corpo. E com isso não evolui espiritualmente. Então nós vamos abrir para perguntas. Oi, meu irmão. Você falou um tempo atrás que no Vaticano 60% era cobra cascavel. 70. 70, então, nesse trabalho seu, você achou lá algum foco no governo oculto? Como é que foi? Então tá certo. Pelo que nós fomos orientados, esse bendito Papa Francisco, quando disse, reze por mim, porque ele tem a plena consciência que ele está envolto de cascavel, na faixa de 70%. Para vocês terem uma ideia, a entrada do Museu do Vaticano são 16 euros. Entra aproximadamente de 200 a 400 ou 500 mil visitantes por dia. Por dia. Imagine o que não gera, fora o que vende lá dentro. Santinho, medalhinha, isso é uma fábula de dinheiro. Se esse dinheiro fosse direcionado a instituições, sabe? Mas nada, fica tudo no cofre, lá enriquecendo os asseclas que tem. E esse trabalho foi feito em função desses falsos profetas que estão rodeados, que estão assessorando o Papa Francisco. E ele veio com o propósito de lançar a primeira pedra no alicerce, ele veio plantar uma sementinha para que possa futuros papas que virão, crianças cristal, desmantelando cada vez mais esses irmãos ligados ao governo oculto. Então, no plano extrafísico, é o lugar mais denso do planeta, Londres e Vaticano, no plano extrafísico. O governo oculto se instalou ali e ali gera pedofilia, gera poder sobre poder, gera um monte de coisa. É impressionante o que entra de dinheiro ali. É impressionante. E os fiéis ficam naquela ladainha, e esse Papa, muito carismático, ele veio com novas ideias, com ideias de transformar esse poder sobre o poder em doações, em humildade. Ele já está dando grandes exemplos, porque ele está caindo na simpatia do povo, do mundo inteiro. Então, quando tivermos oportunidade, que oremos por ele, porque ele está com boas intenções, mas está rodeado de máfia terrena e o governo oculto extrafísico. Nós fizemos o trabalho junto à espiritualidade com falanges trevosas de várias camadas do umbral, do astral inferior, e desmantelou várias facções, mas não que com isso vai aparecer nenhuma melhora
de imediato. Igual nós fizemos em Las Vegas, e perguntamos ao plano espiritual, vai melhorar as coisas aqui de imediato? Não. Porque vai continuar a prostituição, vai continuar os jogos, vai continuar as matanças, os tráficos de droga, vai continuar. Só que enfraqueceu aquela falange trevosa, e até ela formar como estava formado, vai demorar muito tempo, e as crianças cristal estão chegando. Devagarzinho vão assumir o poder, e aí não tem para ninguém mais fora da luz. Então, isso são trabalhos contínuos e doses homeopáticos, mais crônico, que precisa constantemente ser trabalhado. E, com certeza, futuramente, se sentirá uma diferença grande, não de imediato. E com isso, vai enfraquecendo dia a dia esse governo oculto, que tanto está sendo sustentado por guerra, ódio, terrorismo, ambições, apegos. Todos os sentimentos negativos sustentam esse governo oculto. Quem mais? Então, no Coliseu nós fizemos lá, é um lugar muito denso também, que tem muitas energias presas, principalmente de gladiadores. É sabido que morreu um lutando contra o outro, gladiadores, 3.000, fora o que os leões e outras coisas, outras mortes. Então ali é um lugar muito impregnado de ódio, muitas energias presas. Fizemos trabalho também muito profundo com falanges trevosas e encaminhamos junto com o plano espiritual muitas energias para serem realocadas a outras moradas do Pai. Muitas da Inquisição, enfim, muitos trabalhos foram feitos. Mas é um lugar muito denso mesmo. Foi um dos lugares mais densos que a gente percebeu de ataque em nós. Ataques assim, hipnótico mesmo. Se não tomasse cuidado, eles barrariam, não deixariam entrar. Mas nós fomos muito bem preparados para furar esse bloqueio. O que o plano espiritual explicou, que eles escondem a nossa luz e a gente acessa com um pouquinho de luz para oferecer alguns perigos para eles. Eles veem que nós não somos nenhuma perigo para eles, veem e ficam no nosso campo para sugar nossa energia. É aí que o plano entra, o plano espiritual. A gente serve de isca. A gente chama para o nosso campo, e o plano espiritual entra, nós damos comando de aglutinar, desaglutinar, pirâmide blindada, portal dos Alpes, vai desassociando, e fica o líder. O líder fica preso no nosso campo, a gente leva para o hotel e trabalha para confiná-lo. E por que isso? Porque se o plano espiritual fosse usar força, danificaria níveis conscienciais. E o plano espiritual não usa força, eles usam jeito. Até com os irmãos trevosos eles não usam força. Eles usam o máximo de carinho possível. E então é esse o método que eles encontraram de penetrar sem danificar os corpos, os níveis conscienciais. Porque isso tem sequelas para várias encarnações. Então a gente chega, atrai, eles ficam presos no nosso campo, sugando, aí já cai na malha, aí vai desassociando toda a falange, mas tem várias camadas. A gente acessa uma camada, conforme eu expliquei aqui. Aqui tem o governo oculto. Cada camada terrena, onde tem essas desobsessões, esses irmãos obsessores. Na camada mais profunda já tem magos negros. Na outra camada já tem líderes que governam facções. Na outra camada tem líderes que é os generais
Então nós estamos aprofundando. E isso daí, aqui, tudo é diretamente proporcional ao nível de consciência da humanidade. Se o nível de consciência da humanidade não permite que enfraqueça um governo oculto, ninguém pode fazer nada. Mas como está tendo uma melhora de uma consciência coletiva, estão saindo muitos seres que não atingiram um referencial mínimo, estão chegando crianças de luz, isso está permitindo que aprofunde e enfraqueça o governo oculto. Então, cada um de nós nos melhorando está ajudando a enfraquecer a falange trevosa. Porque ela só se sustenta através do nosso ódio, da nossa raiva, da guerra, de todos esses sentimentos negativos. Isto é que sustenta um governo oculto. Oi. Mas, por exemplo, no Coliseu, todo mundo é louco para ir para a Europa, coisa linda. Não, mas não tem problema nenhum. Não é por causa disso que você vai entrar lá, você vai trazer uma energia de lá. Uma porque eles não saem, porque lá é o foco deles. Lá é a casa deles. Eles concretaram, ficaram ali. Se eles saíssem, ficaria muito fácil para a falange de luz que faz trabalho acessá-los. Mas eles ficam concretados, cimentados. Então eles não saem. E não tem esse problema de você ir lá ser contaminada. Porque nós estamos no meio, qualquer lugar tem irmãos trevosos. É tudo diretamente proporcional à sua vibração. Se você não está bem, se atrai aonde você estiver. Não precisa ser no Vaticano. Aqui dentro, se você estiver atrativo, aqui na sua casa, ali tem energia. Isso é igual ao vírus da gripe. Se você abaixar a imunidade, o vírus te penetra. Se você estiver bem equilibrada, não, espiritualmente. Entendeu? Eles estão cursando, eles fazem parte, o irmão perguntou se são seres tudo daqui da Terra. Eles fazem parte dessa escola terrena, de 23 bilhões de seres que estão cursando essa escola. Não vem ninguém de fora para ficar aqui e ajudar a atrapalhar. Eles têm ligações com outros planetas, outras coisas, mas nada de viver aqui, nada de estabelecer vínculo aqui. Então, são todos seres cursando. E à medida que o plano espiritual percebe que o ser não atingiu um referencial mínimo para permanecer numa nova era, estão fazendo a separação do joio e do trigo. Esse é o trabalho. Então, se eu demonstrar o plano espiritual, o conselho kármico, que eu perdi as oportunidades, não quero receber mais nenhuma, não me qualifiquei para permanecer numa nova era, eles vão achar o momento mais apropriado para me tirar daqui, para me realocar para um outro lugar apropriado à minha evolução. Isso não é castigo, isso é sintonia energética. Quem mais? Oi. Esses irmãos que estão sendo recolhidos, eles fazem parte do governo oculto. Eles não voltam mais para a Terra. Eles vão para um planeta ou tridimensional ou menos dimensões negativas, oitavas inferiores. Eles vão primeiro passar por um conselho kármico de sua jurisdição. O conselho kármico vai oferecer ajuda para eles. Se quer redimir seus erros, olha aqui sua pendência, olha o que você precisa fazer para resgatar todos esses erros. Nananina não. Você está bem na luz, eu estou bem fora da luz. Eu vou continuar o que eu gosto de fazer. Aí é realocado em outros, geralmente em lugar mais denso para eles acordarem,
para passar uma vicissitude muito forte, como personalidade, não como espírito. Aí eles passam, e aqueles que aprenderem a lição com sofrimento, muito que bem. Eles vão pedir ajuda da luz e a luz está sempre de braços abertos. Aqueles que não quiserem vão se autodestruindo até chegar numa segunda morte. Eles vão eliminando a luz do Pai que habita do ser, não no espírito, na personalidade. Não, o espírito não sofre, porque o espírito, ele cocriou, a mônada cocriou 12 almas, a alma cocriou 12 extensões de alma. Tudo isso daqui, para baixo, está, não é. Isso são projeções conscienciais. São partículas pensantes, partículas inteligentes, que estão vivenciando uma experiência para reacoplar e trazer todas as informações para a mônada. Então, se faltar uma ou duas, é como um time de futebol. Um foi expulso, dois foi expulso, os demais precisam correr mais para superar aquela deficiência. Então, não sofre nada o espírito. Então, nós estamos ligados ao nosso espírito. Nós estamos como ser humano, mas somos o espírito. Deu para entender ou não? Mais ou menos. Vão se unificar. Cada experiência, digamos, num reino, vai acumular tudo que vivenciou daquele grupo monádico em uma consciência única. Passar por outro reino, ajuntando todas as informações no registro acástico. Depois passa para o reino hominal, humano, e esse reino humano, ele vai trabalhando para unificar as 12 extensões de alma em uma só. Quando adquiriu a iluminação, reuniu todas as 12 ou 11, se uma não foi, geralmente uma, se for uma, porque de toda a criação, só 2% de toda a criação de personalidades que vai para a segunda morte. É muito pouco. Então, caso aconteça no nosso grupo monádico, uma não vai, as 11 se unifica, a personalidade se torna uma única consciência, vai para o mundo moroncial, como encontrar seu complemento divino, masculino ou feminino, e feminino. Fazer a união sagrada. Feita a união sagrada, se torna o espírito, e o espírito no estágio de espírito, porque tem o estágio de reino, estágio humano, tem estágio mundo das mansões, estágio moroncial, estágio espiritual e o estágio avonal, que é o paraíso. E aí o espírito vai galgar degraus para entrar em Avona, se tornar um ser absonito, um ser mortal ascendente que entrou em Avona, se tornando um ser absonito. Essa é a caminhada das mortais ascendentes no nosso caso. Quem mais? Oi, meu. Essas crianças de luz que estão chegando, elas vêm da morôncia. Elas estão num estágio bem avançado. A morôncia tem 7 estágios. Uma comparação. O primeiro estágio da morôncia é nível de papa. Todos os papas geralmente vêm do primeiro nível da morôncia. Essas crianças que estão chegando aqui já estão no 4º ou 5º estágio. O Sat Sai Baba está no 7º estágio da morôncia, último estágio para passar para o mundo espiritual. Só para fazer uma comparação. Então, esses são o estágio de mundos
mundo das mansões. Tem mundo das mansões, 7 estágios, mundo moroncial, onde estão essas crianças, que elas são os nossos mentores. Antes de encarnar, muitas delas estavam agindo como mentor de alguém encarnado aqui. Algum anjo guardião. E essas crianças de luz estão ao nosso meio, ao nosso redor hoje, nosso lar. E muitas delas, a maior parte delas, passarão despercebidas, só exalando muito amor, sustentando a energia crística. E não se identificarão como mestres, igual um Dalai Lama, um Sat Sai Baba. Ficarão trabalhando debaixo dos panos. Mas a gente nota a diferença. É fácil você entrar numa internet e ver uma criança cristal falando certas coisas que o queixo cai. 3 anos, 4 anos, dando lição. Essas crianças vêm geralmente das Pleiades, que está nos ajudando muito. E são crianças muito evoluídas. Quem mais? O Chico Xavier, ele deve estar no mundo das mansões. Não está. A missão dele qualificou muito, ele ajudou muito ele galgar degraus, mas não é um ser altamente evoluído. Madre Teresa de Calcutá também são seres que cumpriram com muito altruísmo a sua passagem pela Terra e qualificaram, deram o salto quântico, consciencial e dimensional e adquiriram degraus mais elevados. São seres que mostraram, deixaram um legado muito grande de humildade, de trabalho, de fraternidade. E esses seres que estão tendo a oportunidade de crescer espiritualmente, como esses líderes de determinadas religiões, e que desvirtuam e caem na malha do dinheiro, na ganância do poder, eles, ao invés de crescer, eles acumulam muita pendência. Em outras encarnações, eles vêm com uma vicissitude muito grande, passando muita humilhação, passando a vida inteira mendigando, pedindo pelo amor de Deus por um prato de comida, como a gente vê muitos. Nós pode ter certeza que esses seres fizeram barbárie lá atrás. Pediram para passar por essas vicissitudes. E nós, diante desse quadro, devemos ter compaixão, emanar muita luz para eles terem força de cumprir o vosso resgate. Esses políticos estão arrumando uma sarna para se coçar, eles não sabem disso. Amanhã estão jogados numa sarjeta, em outra encarnação, vai falar que são azarados. Por que Deus está fazendo isso com ele? Na verdade, foram eles que pediram para resgatar tantos erros cometidos. Não há punição. O ser tem a consciência do que fez, tem a consciência do que precisa resgatar e pede provas muito difíceis. Tem os que não querem, se aprofunda nas trevas. Continua sendo o líder trevoso do lado de lá. Vai se autodestruindo. Quem mais?
Essa é a sua vontade, a minha, de Deus e de todo o plano terreno. Mas não é assim. É de acordo com a necessidade. O mundo tridimensional, para que o pessoal possa ter uma ideia do que foi feita a pergunta, por que não vem só gente boa aqui para a Terra para melhorar? Mas sabe quem que está vindo agora encarnar na Terra? As crianças de luz, cristal, e aqueles que foram interrompidos através de uma eutanásia, num aborto, num suicida, como uma encarnação compulsória, para resgatar o que ficou faltando nessa escola terrena, nesse estágio. Então elas vêm e possivelmente desencarna na barriga da mãe, ou como criancinha, algum estágio desse. Não precisa cumprir muito tempo, porque está completando o que foi interrompido na passada. Porque quando se comete uma eutanásia, interrompe um ciclo evolutivo que foi tão bem programado, precisa vir logo em seguida para acabar de cumprir, para ela não ficar pendente. Então estão vindo essas crianças. Agora, irmão trevoso da índole má não estão nascendo mais. Mas nasceu uma criança que é isso, que é aquilo, tal. Você pode ter certeza que ela veio para um resgate, e se for uma criança cristal, ela vai despertar logo, logo, e vai se engajar na luz. E dificilmente vem uma criança rebelde, muita rebelde, sendo criança cristal. Só se for alguma encarnação compulsória que vai ficar pouco tempo aqui. Quem mais? Oi. Só se você for muito sensitivo. Porque a pergunta foi, será que eu estou em algum lugar e eu percebo se tem algum irmão, algum nível consciencial meu preso lá? Não, dificilmente você percebe isso. O que pode ser feito é um trabalho sem você saber, de acordo com o merecimento que você adquiriu. Então, você está se tornando uma pessoa boa, está fazendo bem ao seu semelhante, você tem dívidas do passado, o plano espiritual automaticamente, com grupos de devoção, acessa numa apometria seus níveis conscienciais, faz um trabalho de recuperar tal. Você pode acessar através de um sonho, através de um desdobramento consciente, uma clarividência viajoura. Você pode ter algum sonho, alguns insights nesse sentido. Não você andando e perceber, só se você for um médium muito sensitivo. Isso pode. Isso aconteceu comigo em Viena. Eu cheguei em Viena e eu achava que ia acontecer na Inglaterra, quando eu fosse para lá. Cheguei lá, a última encarnação foi na Inglaterra. E na Viena tudo era... Sabe quando você chega, eu estou em casa. Aconteceu isso comigo. Mas isso pode acontecer sim. Você chegar e se identificar, você acessar. Isso é decodificar algum código que está registrado em você, que você já passou. Isso pode. Isso pode. Oi, meu irmão. Não, pode ter sido. O irmão está perguntando se ele esteve no Jardim Botânico e veio uma memória da França. E será que foi a última encarnação? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, isso fica claro mesmo. É comum você encontrar determinada pessoa, eu já te vi. Puxa vida, você começa a conversar com ela, você tem uma simpatia, e tem outros casos que você tem uma antipatia. A pessoa, quando começa a falar, dazia até em sorrisal.
dá dor de cabeça até em Doril, sabe? De tão antipática que aquela pessoa é muita encrenca lá atrás. E é essa hora que a gente precisa emanar muita luz, pedir perdão e procurar resgatar. Porque aquilo que Jesus disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim confrontar com os arques inimigos. Tudo que tem pendência eu vou trabalhar para estar junto. Não um aqui, outro no Japão. Porque estando junto é que se resgata, é que se livra das pendências. Ou entrando em atrito, ou brigando ou não, mas devagarzinho vão se entendendo. Mas é comum isso sim, sabe? É comum você ver uma pessoa, puxa vida, eu conheço aquela pessoa, olha, aquela pessoa muito simpática, muito, sabe? Isso ocorre muito. A gente já teve algumas ligações. E pode também você encontrar e não perceber na íntegra com o seu complemento divino. Você pode ter acesso a ele. Ele está perto de você na sua caminhada e não perceber, para que possa energeticamente e se preparando para um dia se encontrar para o cumprimento da sua missão e formando a união sagrada. Não espere o Romeu e a Julieta, não espere a alma gêmeas, aí eu vou encontrar uma pessoa que eu amo, que ela me ama e que não tem nenhum defeito, né? Isso não vai encontrar. Nós podemos encontrar um dia nosso complemento divino num estágio mais elevado. Tem mais alguém? Oi? Esses complementos que nós temos, eles vêm todos juntos na mesma encarnação? Não. As extensões de alma pode estar 5 encarnados, cada um num planeta, ou cada um extrafísico, está trabalhando extrafísico, numa colônia espiritual, você aqui pode estar em outro planeta, não junto necessariamente. Eles estão tendo experiências diferentes uma da outra. Por isso que as extensões de alma não se casam, não ficam juntos, porque não teria significado de ter o mesmo experimento. Tem, quando a gente dorme, a gente encontra com todas. Nós estamos juntos num grupo monástico, numa mesma hierarquia, num centro administrativo, recebendo instrução para a nossa missão. Então, uma assessorando a outra, o grupo monástico ajudando as retardatárias. Se eu sou um patinho feio, como que é, uma ovelha negra do meu grupo monádico, as demais me ajudam. Olá, Celso, está atrasado. Vamos lá. Vai, eles dão incentivo, dão tudo. Mas quando o ser não quer, ele tem o livre-arbítrio delegado por Deus para escolher seu caminho. Quando ele não quer, não tem nada que faça ele mudar. Então, ele só recebe incentivo, não pressão, não imposição. Incentivo, sim. Nós somos bem assessorados. Sabe o que atrapalha mais em nós? É o descuido de não educar a psique humana em função do ego negativo. A gente deixa ser levado pelas influências do ego negativo. Nós não tiramos lições do ego negativo para nos fortalecer. Nós deixamos que ele seja o soberano da nossa matriz energética. Que ele dita as normas. O ego negativo que comanda através da psique humana. Isso é mal, isso é ruim.
Quando a gente educar essa mente concreta através de meditação, silêncio meditativo, nós estamos autorizando a nossa consciência crística ser a soberana através da nossa poderosa presença do Eu Sou, da nossa matriz energética, não mais o ego negativo. É trabalho. Essa é a escola que nós estamos. É uma escola que precisa ter perseverança, persistência, disciplina e atitude. Não é só rezar, não é só com relíquias colocar um terço aqui, um rosário, ou o sinal da cruz, ou sei lá o que for, ou ficar pedindo. Isso não resolve. Resolve a nossa transformação, transmutar sentimentos negativos. Isto quer dizer reforma íntima, burilamento, nos tornando uma pessoa melhor a cada dia. E sem a alegria, sem a felicidade, não tem significado da nossa existência. Porque tudo isso que Deus nos proporcionou é para que sejamos felizes. E se a gente passa a vida amargurado, decepcionado, triste, com baixa autoestima, não tem significado da nossa existência. Nossa existência precisa ter felicidade. Seja lá quais são as circunstâncias que estamos passando nesse momento. E o que estamos fazendo com isso? Para isso. Muitos de nós ainda estão nas paixões e desejos, má ilusão, na sedução da matéria, preso a esse sistema doentio. Isso que traz a infelicidade. Quando a gente sentir realmente o poder da luz que habita em nós, nós vamos perceber que nós temos força suficiente para combater qualquer sentimento negativo que existe em nós. Agora, tem pessoas que alimentam esses sentimentos negativos, tais como uma pessoa de baixa autoestima, ela acostuma com aquele estado que se encontra e não faz nada para sair. Ela quer ser paparicada. Como você vai, companheira? Não vou muito bem, não. Ai, dói aqui. Todo dia é a mesma coisa. Fica envolto daquela energia densa e quer ser paparicado. Acorda, sai dessa energia, deixa ela passar, cresça. Oi. Então, é preciso usar da psicologia. Como fazer para ajudar esse irmão que está na baixa autoestima? É você estando na autoestima e não paparicando, não dando a bengala, não deixando ele te usar como bengala. É você mostrando para ele que ele tem força suficiente para sair. Mostrando para ele que ele é uma centelha divina. Mostrando para ele, se ele quiser ficar preso nessa energia, é um direito que o assiste. Se ele quiser sair, ele pode. Aí ele vai se questionar, pô, será que eu posso mesmo? Por que todo mundo é para cima e eu sou para baixo? Ele vai refletir. Então, a sua postura de incentivo, sem crítica, sem julgamento, porque todas as pessoas que se encontram debilitadas, elas não precisam de crítica nem de julgamento. Elas precisam de incentivo, mostrando que ela é capaz, não ajudando a afundar mais. Toda crítica e julgamento ajudem a afundar mais. Ela já está debilitada. Então, tudo que a gente puder fazer que estiver ao nosso alcance para ajudar nosso semelhante, agora ninguém é responsável pela dor de ninguém. Não queira tirar a dor que alguém está sentindo para você. Porque nós não somos responsáveis pela escolha de evolução de ninguém. Cada um escolhe o melhor jeito que está ao alcance dele para o seu despertar. Se ele escolheu aquilo, ele
arca com as consequências. Agora, o que nos compete é fazer o melhor que está ao nosso alcance para poder ajudá-lo. Não absorver a dor para nós. Então, aí que nós precisamos ter mais consciência ainda. Esse apego em função de pai, mãe, filho, mulher, marido, é o amor afetivo. Quando a gente começa a trabalhar com amor incondicional, a gente para de ver como nosso filho. A gente começa a perceber um ser que está necessitado de ajuda. Porque quando você vai ajudar alguém ou matar a sede de alguém, é necessário que o copo esteja cheio de água. Porque se você se envolver com o problema dele, você não está com água no copo para poder matar a sede. Então, é melhor trabalhar na serenidade, no equilíbrio, harmonia, amor e controle. É fácil falar, difícil realizar, mas é uma escola difícil. Então, é manter sereno e fazer o máximo que está ao nosso alcance, sem puxar a dor dele para a gente. Porque é uma questão de lógica e sabedoria. Se eu estiver debilitado, eu vou poder ajudá-lo menos. Se eu estiver equilibrado, eu vou poder ajudar mais. É uma questão de lógica. Então, é essa escola que nos torna um mestre, porque ela é difícil. Ela é difícil. Mas lutando a gente vai conseguindo tornar menos difícil a cada dia. Quem mais? Como? Cinco? Não entendi, desculpa. Que dimensão? O mundo moroncial está em qual dimensão? Isso é só para a gente se localizar, mas não funciona assim. Eu quis saber com mais detalhe isso, o plano espiritual falando assim, devagar com andoco, santo é de barro. Ainda vocês não têm condições de perceber com mais detalhes. Mas, a grosso modo, funciona assim. Você está num... Deixa eu apagar isso aqui. A gente está numa dimensão, para que possamos ter uma referência. Terceira dimensão. Então, tem aqui a dimensão neutra, 0, para cima. Primeira, segunda, terceira, quarta. Para chegar em Avona, vamos delimitar em 100 dimensões. Para a gente estar no paraíso. O que está em cima, está embaixo. E tem 100 dimensões negativas. Se aqui a terceira, a próxima é quarta ou quinta, a próxima quarta e quinta, deve estar no mundo das mansões, no sétima dimensão. Sétima dimensão. Vai até a 14 dimensão. Mundo das mansões. De 14 até 21, mundo moroncial. De 21 até 28, mundo espiritual. Aí tem outras escalas, aí vai indo. Só para ter uma noção mais ou menos. Mas funciona dimensões dentro de dimensões e um monte de coisa que a gente não tem capacidade de absorver ainda. Mais ou menos isso. Para a gente se situar. Para você entender a mônada, o que significa a mônada, o que você deve fazer antes.
Aquela projeção que a gente faz na iniciação cósmica é uma ilustração que a gente captou das mensagens recebidas dos mestres, nós passamos por papel e também colhemos alguma coisa no livro de Urantia, então dá uma noção de como a gente chega até o conhecimento da mônada. Então a mônada, ela foi criada, o espírito, ela foi criada simples e ignorante, com possibilidade de cocriar. Ela cocriou partículas pensantes, partículas inteligentes, chegando até na personalidade. Nós estamos como personalidade, mas somos a mônada. Então nós estamos nesse caminho de experimento, parte da mônada, parte da criação do espírito, ligado ao espírito, e por isso que a gente acessa as coisas terrenas quando quer e acessa o espírito quando quer. Num silêncio meditativo, a gente faz uma conexão com a nossa poderosa presença do Eu Sou, que nada mais é a mônada. E com a mente desperta, a gente faz uma conexão com o ego negativo. Então nós estamos ligados naquilo que nos interessa, mas somos a mônada, somos o espírito, que nós estamos adquirindo experiência, reacoplando com toda essa experiência para unificar numa consciência única, que é o espírito, cheio de experiência, cheio de vivenciamento. Mais ou menos assim. Não. Essa criação ela é permanente e constante. Tudo é dinâmico. Cada dia Deus cria um espírito. Cada dia não é que cria um espírito. Sei lá quantos espíritos. E na morada do Pai existe infinitas moradas do Pai. Só na física, só a física, nós temos 7 superuniversos. Só físico. O extrafísico que está construindo tal a infinidade. E cada superuniverso sai da nossa imaginação, o quanto que tem. Então essa criação é constante. E é tudo bem programado, tudo bem dividido, tudo bem harmônico. Na Terra foi estabelecido esse número de seres, 7 bilhões de encarnados e 16 bilhões de desencarnados. É o que comporta a Terra. Não. Nem todas as mônadas passam pelo mesmo processo de experimento. Tem mônada que experimenta outro tipo de experimento. Tem linhagens. Tem linhagem de anjos, arcanjos, serafins, querubins, tem linhagem de pássaros, tem linhagem de outra espécie, sabe? Diferente da nossa, que pode estar ligado até ao nosso grupo monádico, servindo como experiência. Então é muito, muito vasto, muito, muito lindo, muito júbilo, tudo é júbilo. O que nós precisamos entender que tudo isso que Deus criou foi para que nós possamos ter embasamento para o nosso crescimento espiritual e que nunca deixemos de ser felizes. Essa é a tônica divina. Se a gente não é feliz, é por causa da nossa santa ignorância de não perceber quais são as ferramentas que devemos usar para ser feliz. Nós preferimos muitas vezes usar o Maya, a ilusão, para ser feliz. E não é, não alcança a felicidade. Nós precisamos usar o verdadeiro, as coisas divinas para ser feliz. Mais alguém? Então nós vamos ver agora autotransformação. O atual momento exige transformação individual
no que diz respeito aos conceitos errôneos e arcaicos, ainda enraigados no âmago da alma. Urge que cada individualidade faça um trabalho apurado e consciente que permita o mudar ideias, escolhas e comportamentos. Mas isso exige autoexame, numa análise criteriosa dos pensamentos, sentimentos e emoções. No entanto, o maior inimigo de qualquer transformação é a falta de conhecimento e observação atenta para alguns detalhes. É preciso usar a vontade firme para uma autotransformação, sendo necessário também cultivar ideias superiores, transformar hábitos caducos e ultrapassados, fortalecer e expandir nobres sentimentos, mantendo o equilíbrio mental e emocional. Hoje, infelizmente, o ódio, o orgulho, a vaidade e o desrespeito representam forças doentias na vida humana e se constituem sintomas desequilibrados da mente. Para que haja uma autotransformação, importa estabelecer uma meta real de progresso a ser constituída, no objetivo de uma vida útil e ativa através da vontade e a disciplina. Mas tal processo precisa se fundamentar no despertar em consciência e na relação fraterna com o próximo através de serviço fraterno. Acontece que todo o processo de aperfeiçoamento e renovação é longo e abrange, precisando ser desenvolvido de maneira constante e equilibrada. Para isso, é importante buscar a verdade espiritual que auxilie o libertar das paixões, desejos e más inclinações, o que exige trabalho árduo e profundo no autoconhecimento. Mas também exige o desenvolver e aperfeiçoar as qualidades sublimes do espírito através da caridade, indulgência, modéstia, humildade e amor. A autotransformação requer compreensão do porquê as dificuldades, aflições e sofrimentos para evitar os atos de rebeldia e intolerância. Toda individualidade possui a liberdade de pensar, escolher e agir, mas também o dever de conhecer as consequências desse livre-arbítrio. O êxito de qualquer renovação se baseia no conhecimento, pois o intelecto, através do estudo, desenvolve a inteligência, que ilumina a razão e equilibra pensamentos e emoções. Mas a autotransformação requer vontade firme e trabalho constante de aprimoramento e renovação. A fatalidade cruel dos dias atuais é apenas o resultado das más escolhas e dos comportamentos equivocados e levianos do ontem e do hoje. Para se ter paz, é preciso externá-la através de procedimentos amorosos e ordeiros. Então, não é difícil da gente perceber que a gente vive em função de sintonia. Tudo que chega para mim é o que eu preciso. Resgatar, aprender, me fortalecer.
Então, força semelhante atraindo força semelhante. Eu gosto muito de usar esta frase: o que é do boi, a vaca não lambe; o que é da vaca, o boi não lambe. O que eu precisar passar, o cosmo vai conspirar para que eu passe. O que eu não precisar passar, não chega até mim. Então, chegou até mim, o que eu posso fazer para me fortalecer, para eu aprender, para eu ser uma pessoa melhor, tirar proveito dessa situação e não ficar preso a esses sentimentos negativos, não ficar preso às coisas que me deixaram para baixo. É reagir, é ter força para lutar. Isto que é se tornar um mestre, adquirir maestria. Se não houver diversidade na tridimensionalidade, a gente fica estagnado. Há necessidade de forças atuantes. Quantidade de energia suficiente para deslocar uma partícula da sua órbita para outra órbita, dando salto quântico consciencial ou dimensional. Perguntas? Com isso, nós vamos cumprindo o ciclo de uma encarnação que ela é muito importante, não só por ser uma encarnação a mais, mas por nós estarmos no auge da transição planetária. Isto que é muito importante para que nós possamos aproveitar o máximo que estiver ao nosso alcance, porque fora dessa transição planetária nós não temos muita quanta para o nosso despertar. E vai ser muito mais difícil. Então nós estamos num momento ímpar do nosso despertar. Quem tem olhos para ver, que veem; quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. É um momento muito apropriado para dar salto quântico consciencial e agora dimensional. Perguntas? Então, essa nova era, a época dourada, dos cavaleiros dourados, a era da luz, a era da transformação, transmutação, a era da compaixão, a era do ouro, mas não é esse ouro terreno, a era da prosperidade, a era da transmutação de conceitos e paradigmas. Então só isso bastaria para que nós pudéssemos a cada segundo agradecer a Deus por estarmos nesse momento encarnado num corpo físico aqui na Terra. E aqueles que vão adquirindo maestria, automaticamente vão ajudando o seu semelhante. Essa é a tônica da luz. O ser, quando evolui na luz, ele sente muita vontade de arrastar alguém para a luz, de dar mão, de auxiliar. O ser que se encontra na ignorância, ele quer se dar bem, ele quer dar uma desperto. Eu sou eu, o resto que vai para o quinto dos infernos. Isso são conceitos tridimensionais. Conceitos multidimensionais é aquele da compaixão, da fraternidade, da caridade, do perdão. É essa época que nós estamos entrando. E quem não se enquadrar nesse conceito não pode viver numa nova era. Incompatível vibratoriamente. E muitas vezes a gente fala assim, será que eu sou capaz disso tudo? De ter uma mudança radical em tão pouco tempo? Nós temos um tempinho pela frente, caso queiramos trabalhar com objetividade, de cada dia nos melhorar um pouquinho, uma sementinha plantada,
pode ter certeza que no final do ano é um alqueire que a gente plantou. E se a gente quiser transmutar várias fazendas da noite para o dia, não vai conseguir. Vai conseguir com muita calma, com muita paciência, dose homeopática, fazendo trabalhos, mantra descristalizador, saindo da hipnose mental, lendo bons livros, assistindo palestra, perguntando, fazendo pesquisa no computador, sabe? Tudo isso vai ajudando a gente despertar, expandir a nossa consciência. E o ser que expande a sua consciência, ele vê de outra maneira, de outro ângulo, outra perspectiva. O ser, na ignorância, ele não tem olhos para ver e nem ouvidos para ver. Ele fica tolhido, ele fica hipnotizado sob formas de pensamentos. Quem mais? Veja bem, a data limite, a irmã falou assim, eu vi um documentário que tem explicando a data limite. As datas que eu sei que a espiritualidade me disse, foi 2012 que começou a revolução de conceitos e paradigmas, a briga de ego negativo com consciência crística, que demorará 30 anos. Então, se começou 2012, ela findará no 2042, essa fase de revolução. E de 2042, as crianças cristal já vão assumir responsabilidade, principalmente no governo, e vão estar ditando as normas e ficarão nesse separação do joio e do trigo até 2151, que terminará a transição planetária. Aí não haverá mais irmãos trevosos, nem irmãos que não podem estar ficando num mundo multidimensional. Vão ser todos realocados para outras moradas. Isto quer dizer a nova era começando com muita luz, com amor incondicional, com propósito divino, não com esperteza, não sendo mais espertos, e sim despertos em consciência. De repente é outra linguagem, é outra nomenclatura terrena que acaba levando ao mesmo significado, que nem extraterrestre. Essas crianças das Pleiades pode ser considerada de um extraterrestre, mas para quem não tem a noção ainda do que se trata de um extraterrestre. Uma vez aqui na palestra eu disse que todos nós somos extraterrestres. Aí, passada uma semana, uma irmã encontrou com outra que assistia a palestra, não volto mais lá, ele me falou que eu sou extraterrestre. Ninguém foi criado por Deus e veio para a Terra, Mãe Terra Gaia. Nós somos de outro planeta, estamos cursando essa escola aqui. Então, se nós estamos de outro planeta, nós somos extraterrestres, a nossa criação. E acharam que era ET de Varginha. Não é ET de Varginha. São conceitos. A gente precisa ter cuidado para decodificar, que nem a Bíblia Sagrada. Quem não decodificar com sabedoria acaba interpretando tudo errado, tudo distorcido.
Então, até as escrituras sagradas precisa ter sabedoria para poder decodificá-la. E o que muitos aí, esses irmãos, se apegam em trecho aí de dízimo, de comer carne, de não sei o que, não sei o que lá, e embarca nessa linhagem aí, eu vou o que Deus falou. E não é isso não. É muitas coisas distorcidas. Mais alguém? Então tem... Então, na verdade, a irmã perguntou, tem muitas pessoas ainda com engajada em processos altruísticos e vários setores aí fazendo a caridade, ajudando seu semelhante, mas ainda presos a vícios. Como é que fica essa pessoa numa transição planetária? Não é que aqueles que ficarem vão ficar como santinho, não tem pendência nenhuma, não é assim. Existe um referencial mínimo. Não é porque eu como uma carne ou fumo um cigarro e tal, que eu não vou passar por uma nova era. Evidentemente que eu levo consequência no meu perispírito, meus corpos inferiores, isso daí eu vou ter que reparar um dia lá para frente. Mas isso não define se a pessoa vai passar ou não. O que define é a crueldade no seu coração, a maldade, o ódio, o querer mal às pessoas. Sabe? Uma pessoa homossexual, ela não é vista, não tem mal vista pela espiritualidade. Ela é normal, como a outra pessoa. Uma pessoa que fuma, que bebe, ela não é mal vista, ela é uma pessoa normal para Deus. Agora, cada um de nós precisamos ir corrigindo devagarzinho para nos enquadrar o melhor possível para que sintamos bem, estejamos bem sob todos os aspectos. Porque tem muitas pessoas homossexuais que têm muito mais amor do que o hétero. Tem muitas pessoas que bebem, que fumam, que são bem melhor do que outras que não bebem e não fumam. Um exemplo foi Hitler. O Hitler foi um vegetariano. Nem todos os vegetarianos são perfeitos, mas todos os seres perfeitos um dia se tornarão vegetarianos. É isso que nós precisamos entender. E quanto mais a gente se enquadrar nos princípios divinos, o que é princípio divino? É eu me sutilizar sobre todos os aspectos. De falar mal dos outros, disso, aquilo, daquilo, outro. De um dia me enquadrar naquilo que eu escolhi para cumprir minha missão, no caso de homossexual. Eu hoje estou nesse patamar evolutivo necessitando disso. Mas amanhã eu posso me conscientizar e voltar ao normal daquilo que eu escolhi para minha experiência. Se eu vim com um corpo de homem, eu vou me enquadrar devagarzinho no meu tempo, na minha hora. Cada um sabe a sua hora. Se a mulher veio num corpo de mulher e tendências masculinas, devagarzinho ela vai percebendo que ela escolheu vir num corpo de mulher para ter experiência feminina nessa ou naquela ou na qual encarnação. Então, isso daí não se deve julgar, não se deve criticar, porque isso é normal acontecer quando se passa de uma encarnação para outra, sendo que na passada eu fui do sexo feminino. Eu venho para o masculino, venho com muitas tendências nos níveis conscienciais, ainda refletindo da encarnação passada. Isso é comum acontecer
com várias pessoas que têm essa experiência. Então, nós precisamos ter muito respeito, não só com isso, mas quem está comendo carne, quem está fumando, é uma experiência que ela está tendo. Agora, as pessoas que querem, começam a ler, começam a estudar, começam a perceber, devagarzinho vai se enquadrando naquilo que ela mesma escolheu. Bom, nós estamos terminando mais essa palestra, lembrando que dia 25/6 tem a iniciação cósmica. Ainda tem vaga. Vamos colocar o nosso mantra.